Dita que a inteligência artificial não é mais sobre o que vai acontecer no futuro. Ela já está transformando a forma como as empresas trabalham, decidem e crescem agora mesmo. A construção civil vive um momento decisivo. É preciso ganhar eficiência, reduzir desperdícios e melhorar a previsibilidade. E a tecnologia, quando bem aplicada, torna isso possível, de uma forma ágil e concreta. Na Bysoft, unimos os melhores softwares do mundo com os melhores profissionais. Esses são especializados, sendo engenheiros, arquitetos e especialistas BIM. Seja com soluções em IA, seja com ferramentas que integram planejamento, execução e análise de forma completamente conectada. E sempre com um time técnico pronto para te apoiar do jeito Bysoft, humano, próximo e comprometido com o seu resultado. Olá, muito bom dia a todos. Estamos aqui com mais uma minissérie Bysoft sobre o tema de IA, BIM e colaboração em nuvem. Hoje vamos falar um pouco sobre como as novas tecnologias estão transformando o mercado de arquitetura, engenharia e construção. Vamos falar das tendências para 2026 e você não pode ficar de fora. Hoje vamos falar sobre ferramentas, como o Forma, sobre inteligência artificial, como esses fluxos se conectam e transformam a forma de construir, planejar os seus projetos. Então, eu convido hoje a Tainara para estar falando um pouco mais sobre esse tema. Olá, Thay, seja muito bem-vinda. Oi, Eva, tudo bem? Bom dia. Bom dia. Tá, eu estava comentando aqui com o pessoal, falando para eles o como esse tema é relevante, né? A Bysoft esteve representando aqui, né, lá nos Estados Unidos, num evento que teve sobre as novidades para o próximo ano, e um tema muito falado, acho que no mundo todo, né, é sobre inteligência artificial. E o Forma está sendo assim a ferramenta mais comentada, vai vir com muita novidade legal para 2026, né? Já com a versão 2027 que está próxima aí de trazer ainda mais novidades, e vai transformar a forma como a gente projeta, né? Trazendo mais previsibilidade e agilidade, mas sem tirar o controle e a informação da mão dos profissionais. Então, eu estou encantada com as novidades que estão por vir. Estou muito feliz da gente poder compartilhar hoje com os nossos clientes. E, pessoal, vocês fiquem à vontade para perguntar, tanto no chat quanto no QA, as perguntas, né? A gente vai estar mediando aqui. A Tainara, ela é arquiteta, é especialista em BIM e vai mostrar aqui para vocês, trazer essas novidades em primeira mão. Eu sou a Eva, eu sou Head de Solutions, responsável aqui pela área de serviços e soluções da Bysoft, e é uma honra recebê-los hoje. A Bysoft, né, relembrando, é o seu parceiro oficial aqui, Autodesk, também em serviços, inteligência artificial. Então, qualquer dúvida, quer transformar sua empresa, precisa de ajuda, não sabe como começar, fale conosco. Tá, e um excelente evento, eu vou estar por aqui também acompanhando e ansiosa aí para o pessoal conhecer as novidades que você está trazendo para nós. Legal, Eva, obrigada pela apresentação. Realmente o Forma está sendo aí um grande trunfo da Autodesk, né, onde ele vai unificar muitas das ferramentas, vai facilitar muitas áreas, e com certeza a gente vai mostrar um pouquinho do que ele é capaz de fazer hoje, mas já tem novidades quentes aí para o próximo ano, que vai ser muito interessante, que a gente também vai atualizando aqui conforme a ferramenta vai evoluindo, né? Eu vou compartilhar uma apresentaçãozinha hoje com vocês para a gente dar uma introdução, saber um pouquinho do que tá acontecendo, né? E quais são as previsões aí para o ano de 2026. Aqui a minha tela.
Bom, então a gente vai falar um pouquinho sobre o futuro do design aí dentro das ferramentas da AEC Collection da Autodesk e quais são as tendências aí para 2026. Aqui só complementando a minha apresentação ali junto com a Eva, né? Eu tenho mais de 8 anos de experiências em projetos, 5 deles com projetos em BIM, né? E tenho experiência em projetos colaborativos, atualmente estou como especialista em tecnologia aqui na Bysoft. Estou muito voltada aqui para a parte de automações, de diretrizes BIM, de estratégias, né, e visão integrada de todas as implementações e mudanças, né, e avanços que a gente consegue fazer dentro das empresas atualmente, né, junto com o time aqui da Bysoft. E eu gosto de passar que a gente aqui, acho que é um consenso, né, de ideias, eu acredito muito que existe muita sofisticação tecnológica em transformar algo extremamente complexo em simples e acessível, de modo que faça parte do dia a dia das pessoas com um impacto positivo, né, e não mais um agente para dificultar algum processo dentro das empresas. E é por isso que a gente vai falar um pouquinho hoje do Forma. Bom, aqui, por que é tão importante que a gente comece a falar disso com mais intensidade, né? O setor da EC, ele muda muito rápido, ele traz novidades muito, né, revolucionadoras, assim, para os processos hoje em dia, onde antes a gente não tinha essa quantidade de ferramentas que a gente tem hoje, principalmente com a evolução da IA, né? Então, essas mudanças, essas revoluções, né, de ferramentas acabam pesando ali no nosso dia a dia, no sentido de que a gente precisa estar sempre muito bem informado, muito, né, aprendendo novas ferramentas. Então é importante que essas ferramentas sejam fáceis, tenham uma curva de aprendizagem rápida, né? Então o mercado está exigindo esses projetos cada vez mais rápidos, que mantenha ou tenha uma qualidade muito maior do que eram entregues, né, há poucos anos atrás. Existe uma margem de custo mais apertado, né? Exige mais precisão com essas mudanças. Os clientes estão ficando cada vez mais técnicos, né? Querem dados mais específicos, não apenas projeções, onde o valor final daquilo não demonstra muito a realidade. Existe uma demanda por sustentabilidade, a gente está num momento onde é muito importante que se mantenha essa visão de futuro, né? É uma exigência, está sendo um passo muito grande que a gente está tendo aí no setor de AEC. A complexidade, né, de cada projeto também, de cada edificação, de cada mudança, né, de planejamento urbano, infraestrutura, ela está crescendo cada vez mais, porque a gente também está avançando, as cidades estão ficando cada vez mais complexas, e está sendo impossível gerenciar essas mudanças sem uma tecnologia, e principalmente uma tecnologia adequada, né, a cada tipo de processo. Então, 2026 aí promete como uma virada digital, né, onde essas ferramentas estão cada vez mais consolidadas e onde o setor público também está avançando junto com o setor privado. Isso é uma mudança muito grande que a gente tem aqui no Brasil, uma mudança positiva, né? Então, a gente precisa acompanhar esses avanços. Essas mudanças que a gente espera para 2026 são quatro forças, né, que estão redefinindo esse setor, que é a inteligência artificial, o design generativo como uma ferramenta muito avançada, né, muito positiva ali para a questão dos primeiros estudos, que tem o primeiro impacto ali dos projetos, e também, né, não só no primeiros estudos, mas durante o projeto todo.
né? Então, a colaboração em nuvem também é uma previsão bem intensa aí para os próximos anos, para 2026 também. As plataformas integradas, né, de modo que elas conversem e que seja cada vez mais fácil essa integração entre plataforma, software, né, que a gente sabe que é uma deficiência não digo uma deficiência, mas quem sabe algo a ser muito mais explorado e facilitado, né, do que é o BIM até pouco tempo atrás, onde, né, a gente tem aquelas dificuldades com IFC, com formatos, então isso vem facilitando bastante, né, e a finalização dessa questão dos silos. As decisões guiadas por dados, com certeza. Acredito que a gente tem um volume de dados muito grande hoje em dia nos projetos, onde eles não estão sendo totalmente aproveitados. E os ciclos de projetos e obras mais rápidas, com toda certeza, né? A gente está evoluindo bastante na tecnologia e isso impacta muito no tempo de cada tipo de projeto e das obras também. E qual é o fator principal desse ponto de virada? Né? Então, vai ser as decisões iniciais, tornando totalmente baseadas em dados. Né? Então, é o ponto onde todas essas ferramentas, todos esses conceitos se encontram. Né? Então, menos achismo, mais previsibilidade, as simulações guiadas, né? Guiando as escolhas principais ali, que tem grande impacto nos projetos e nas obras, e as equipes colaborando dentro dos modelos, né, onde ninguém tenha surpresa, onde todos consigam modelar, consigam prever, consigam tomar decisões em conjunto, tornando os modelos muito mais inteligentes e as possibilidades dentro de cada tipo de projeto muito, muito maior. E onde todas essas informações elas convergem, né? Onde que elas conseguem fazer essa integração de nuvem, IA, análises e BIM? Tá vindo bastante dentro dos softwares, de todos os softwares ali da Autodesk, mas onde essa possibilidade está se integrando é dentro do software da plataforma, né? Do Forma, que agora está integrado, além disso, ali ao ACC. E o que é o Forma? Né? O Forma ele é um ambiente em nuvem para a concepção desses estudos iniciais, né, de viabilidade, onde muitas vezes os escritórios, as construtoras, né, eles acabam subestimando o que pode impactar conforme o andamento do projeto, né? Mas essas decisões iniciais, elas têm um impacto muito grande, tanto na parte de desenvolvimento, né, no tempo de desenvolvimento, quanto também nos custos de cada projeto. Né? Ele é baseado em IA, ele oferece análises e simulações instantâneas, a gente vai ver um pouquinho disso, que é um fator, que pode ser um fator decisivo ali nos estudos, que impacta muito na sustentabilidade, impacta na insolação, impacta no tipo de implantação que cada projeto vai ser feito. Ele também pode ser usado, e principalmente, né, na verdade, para decisões estratégicas, com os dados integrados, todos esses dados de simulações, todos os dados de modelagens, né, tanto de terreno. A gente consegue fazer um pré-estudo de terreno muito, muito bacana, bem avançado, as situações de clima, e tudo isso conectado ali ao Revit. Né? Ele garante uma transição sem retrabalho, então não quer dizer que eu não tenha. De repente eu faço um estudo de viabilidade inicial ali, eu consigo grandes avanços e eu consigo e ainda ter esse retrabalho de transformar num projeto executivo ali dentro do Revit. Não, é uma continuidade, é um fluxo de trabalho bem inteligente. E ele é colaborativo por padrão, então eu consigo
convidar a minha equipe de uma forma muito fácil, onde todos consigam ter essas primeiras visualizações dentro da plataforma. Então, o objetivo é colocar inteligência, velocidade e precisão no momento mais crítico do projeto, nesse momento mais subestimado, que é o início. E como que o Forma, ele pode ser tão estratégico, né? Como que todas as simulações e tudo mais, como que eu posso usar isso ao longo do projeto? Ele resolve 3 grandes dores da EC, acho que quem está aí dentro, né, do mercado, entende que os estudos iniciais são lentos, eles dependem de muitos levantamentos, eles dependem de muitas versões de projeto, de um briefing muito aprofundado, né? A falta de dados para tomar essas decisões, então, até você ter um levantamento topográfico, até você ter as questões ali, as documentações necessárias, você não consegue tomar grandes decisões. E o Forma, ele muda isso, né? Ele traz para o fluxo de trabalho uma facilidade muito grande em relação a essas burocracias iniciais. E também existe a questão do retrabalho dessa concepção inicial até chegar no Revit, né? Até que o projeto seja tenha maturidade, né? E tenha mais riqueza de detalhes e passe ali para um projeto executivo. E a partir daí você consegue ter muito mais velocidade, né? Você pode importar um terreno que você tenha em diversos formatos, você tem dados de GIS automáticos, você gera volumetrias inteligentes com muita facilidade, né? Então, não é só um estudo de volumetria ali vazio, ele tem a inteligência, ele tem uma concepção real do que pode ser o projeto final, né? Ele calcula o impacto urbano e ambiental, então esse impacto, muitas vezes, mesmo no final do projeto ali, quando a gente já está no executivo, pode ser que a gente ainda não tenha um estudo válido desse impacto, né? E o Forma, ele traz ali logo no início do projeto, nas primeiras decisões. E a IA, dentro do Forma, ela trabalha em 3 dimensões. Ela gera alternativas de design, ela analisa a performance automaticamente e otimiza os objetos em relação à luz, vento, energia e atualmente também até com um impacto sonoro que pode ter dentro da edificação, por exemplo. E como que o Forma, né, além do Revit, se conecta a esse ecossistema? Então, dentro do Revit, a gente passa a ter uma modelagem BIM de alta performance, onde eu posso ter uma riqueza de dados muito grande, uma projeção, né, um projeto completo, né, o que realmente vai ser executado com uma diminuição muito grande das questões de erros, né, que a gente sabe que uma ferramenta CAD é muito mais propenso a ter esses erros. Ele está há pouco tempo, inclusive, mas ele já está integrado ao Docs, então a gente consegue ter essa rastreabilidade de documentação, ao Construction Cloud, né, de modo geral, então a gente consegue ter os fluxos colaborativos, trazer as equipes para dentro dos estudos. Ao Insight, né, que é as análises ali de energia e performance, e também, o que é muito interessante, dentro do Civil 3D e InfraWorks, para saber as informações de terrenos e contexto também com uma visão mais executiva. Isso também é uma novidade bem bacana, a parte de infraestrutura, que vai evoluir para o próximo ano também, onde vai poder ter mais ferramentas, né, de análise de infraestrutura, que é bem bacana. E agora vamos ver um pouquinho dessas ferramentas ali
na prática? Bom, a princípio, eu quero mostrar como que o Forma está se apresentando agora dentro da ACC, né? A gente já tem diversas plataformas integradas aqui dentro da ACC, e o Forma agora ele também está sendo acessado, né, aqui por dentro. Então, aqui no meu Docs eu já consigo diretamente ser redirecionado aqui. A princípio, o Forma ele já vem conectado ao projeto que eu estou trabalhando, né? Então, eu já consigo fazer, desde a da abertura do projeto ali dentro do Docs, eu já consigo fazer meus estudos. Então, aquilo já está, esses primeiros passos, eles já estão integrados à minha documentação, como eu falei ali. Então, tudo que vem de início de projeto ali, que eu consigo ir unificando as documentações, tanto a burocracia quanto os primeiros levantamentos, eu já estou atrelado aqui dentro do Forma. Então, essas atualizações vão vindo também simultaneamente à plataforma. Eu vou abrir aqui um estudo onde eu já estava evoluindo aqui para as nossas primeiras ferramentas. Então, o que acontece? Aqui dentro da visão inicial do Forma, né, a gente tem os projetos onde a gente está trabalhando, o acesso aos hubs de projeto aqui dentro da ACC, e a criação do que a gente chama de sites dentro do Forma, que são basicamente os terrenos. Então, aqui eu consigo criar um projeto de uma forma muito facilitada. Consigo convidar a minha equipe, né? Então, aqui eu consigo dizer quem é membro, quem é administrador, e fazer todo o processo criando um hub interno para minha equipe. Aqui, como a gente está explorando as ferramentas, eu vou passar para um hub já criado. Aqui. Eu peguei aqui um levantamento onde eu consigo colocar algumas propostas. Então, como que funcionam essas propostas, né? Aqui a gente não está utilizando a parte da plataforma onde eu posso importar os meus dados, né, mas eu tenho essa possibilidade, eu posso fazer a importação de um IFC, posso mexer também aqui com um DXF, ou mesmo com uma imagem, né, para fazer esses primeiros estudos. Aqui eu estou com um modelo diretamente tirado ali do Bing. Para auxiliar nessas integrações, eu tenho diversos tipos de extensão. E um dos mais importantes que a gente tem aqui é ali para o Revit, né, onde a gente consegue passar tudo que é feito aqui dentro do Forma para o Revit de uma maneira muito facilitada. Uma questão de 2 cliques mesmo, a gente já consegue fazer esses estudos passarem lá para a parte do Revit. Daí tem outra novidade aqui que é bem bacana, né, que a gente tem esse plugin também para o Rhino. A gente tem o plugin para o Dynamo também, que é uma evolução bem bacana aqui do Forma. A gente pode explorar melhor essas ferramentas no próximo webinar, né? Mas aqui eu tenho diversas possibilidades com ferramentas integradas ali à Autodesk. Acho que são ferramentas, inclusive, bem conhecidas aí no mercado. E aqui eu consegui colocar algumas bases de dados, né, existentes dentro do meu projeto. Então, o que eu consigo adicionar? Por exemplo, o entorno,
né, onde eu tenho os edifícios, eu consigo pegar também as ruas, consigo pegar, de repente, se eu não vou trabalhar com uma topografia mais acidentada, eu consigo pegar a minha região de uma forma que toda a elevação fique no marco zero, né? Alguns dados de vegetação, alguns dados aqui de ruas, também a parte de imagem de satélite, que a gente vai ver um pouquinho ali. Então, todas essas opções eu consigo agregar ali ao meu modelo. Se eu não tiver isso tão desenvolvido, né, uma área mais adensada, uma área mais estudada, né, por exemplo, aqui a gente vai trabalhar com o centro de São Paulo, mas em regiões mais remotas eu consigo trazer esses dados também através ali da ferramenta de importação. Então aqui a gente vê um pouquinho do que é possível trazer para esses modelos. Aqui eu preparei algumas propostas, né, iniciais aqui para o Forma, com essas análises de insolação, análises de vento já prontas para a gente explorar mais essa parte da ferramenta, mas existem, né, existe uma diversidade muito grande de ferramentas, né, mas aqui o nosso foco inicial vai ser agora as análises. Elas podem ter dependendo da complexidade que a gente tem do projeto, elas podem demorar um pouquinho mais ou um pouquinho menos. Por isso que eu deixei aqui nosso desenvolvimento já feito para a gente verificar algumas ferramentas um pouco mais avançadas, né? Mas de qualquer forma, eu vou abrir aqui como que a gente consegue fazer um estudo inicial, né? Então, eu vou pegar esse terreno aqui e vou mapear aqui nessas ferramentas onde que seria o limite do meu terreno. Vou usar essa região aqui. A partir desse limite de terreno, eu já tenho algumas informações, alguns dados automáticos aqui. Então, eu já tenho que a minha área é de 8.000 metros quadrados. Né, e ele já começa a montar essa base de dados para os meus modelos. Aqui a gente tem algumas opções de modelagem padrão, né, onde eu consigo fazer meus primeiros estudos. Aqui eu consigo colocar vegetações, algumas áreas, consigo zonear o meu terreno, consigo também trabalhar aqui com algumas ferramentas de ruas, né, de trilhos aqui também. Trabalhar com volume, caso eu não tenha uma profundidade, não precise de uma profundidade tão grande de pavimentos ou de circulação inicial aqui nos meus estudos. Bom, uma possibilidade aqui de modelagem 3D, de medidas, de algumas tags que a gente pode ver também, a importação de algum modelo. Então, se eu já tenho, por exemplo, ali no SketchUp ou mesmo no Revit ou algumas outras ferramentas, a gente consegue, que seja modelagem em 3D, né, a gente consegue trazer esse modelo inicial para fazer só os estudos, se for o caso, né? Então, eu quero fazer um estudo de insolação aqui e eu tenho um modelo dentro do meu SketchUp, eu posso fazer também. Aqui eu tenho mais a opção, né, de extensões, de movimentação e outras ferramentas básicas aqui. A gente vai ver uma ferramenta de edifícios, por exemplo. Bom, digamos aqui que eu formei o meu primeiro edifício, eu já tenho algumas ferramentas que eu posso utilizar. Então, eu já posso definir qual o uso que ele vai ter, se ele vai ser comercial, se ele vai ser residencial, posso criar novas possibilidades aqui.
posso ver também o pé direito que eu vou trabalhar. Então, se eu tenho um edifício residencial, eu vou ter um pé direito um pouco menor. Se eu tenho um comercial, com certeza vai ser um pouquinho maior. Quais que são as possibilidades de larguras, né, de ampliações que eu posso ter. Aqui eu consigo ver quantos pavimentos eu vou trabalhar, então se a gente tem uma legislação que permite uma quantidade de pavimentos, né, um limite de altura um pouco maior, ou se eu estou numa região onde eu preciso fazer uma edificação um pouco mais baixa. Então, tudo isso vem a partir de cliques muito simples aqui, né? E aqui a gente consegue fazer a subdivisão de áreas, né, de uma forma que eu saiba onde está a ocupação dentro do meu terreno. Então, se eu tenho um edifício um pouco mais robusto, se eu tenho um edifício um pouco mais esbelto, então tudo isso eu consigo fazer, né? São decisões que a gente vai tomando de uma forma muito simplificada a princípio, né? Então, eu não preciso ter um grande compromisso com o que eu estou desenvolvendo no começo, né? Mas, ao mesmo tempo, mesmo com essa possibilidade mais ampla, eu consigo ir montando, sim, essa base de dados e montando aqui dados que vão se consolidando e que eu posso também, por exemplo, abrir numa área de Excel, posso ir trabalhando com ele em simultâneo ali, conseguindo fazer, né, estudos tanto na parte de planilhas que eu posso ter, também transportar aqui para o Forma. Mas para a gente ver as possibilidades de ferramenta de análise, eu vou utilizar aqui as minhas outras propostas. Queria também mostrar um pouquinho das possibilidades de ruas aqui. Então, digamos que eu precise abrir aqui uma rua para, de repente, a entrada do meu edifício, né? Aqui eu já vou identificar que tem uma rua, ele já sabe que isso daqui não é, por exemplo, só um traço ou algo do tipo, ele já tem dados integrados. Consigo fazer a largura, né? Consigo fazer, de repente, uma rua um pouco mais estreita. E quais são as possibilidades dentro dessa rua. Então, eu já tenho uma riqueza de detalhes bem interessante aqui desde os primeiros momentos. Consigo colocar qual que vai ser o fluxo de tráfego aqui, né? Então, de tráfego, perdão. Aqui que a gente consegue fazer bem inicialmente, né? Então, são várias possibilidades onde eu consigo tomar minhas decisões de uma forma que eu também tenha um conteúdo criativo, uma possibilidade criativa bem mais rápida. Vamos mexer aqui agora com a proposta que eu deixei aqui prevista. Eu tenho a minha proposta 1 e a minha proposta... Deixa eu carregar aqui. Aqui. Certo. Minha proposta 1 e minha proposta 2. Nessas propostas, eu consegui fazer diferentes possibilidades, onde eu consigo fazer alguns comparativos aqui, né? Então, por exemplo, vou lá para a ferramenta de comparação. E vou verificar aqui. Por exemplo, o vento da minha edificação.
Então eu consigo ver por onde que essa ferramenta vai, quais são as direções de vento que eu vou trabalhar. A possibilidade também de eu analisar em simultâneo, deixa eu fechar aqui, a insolação desse meu projeto, né? Então eu consigo ver aqui que não está, por exemplo, muito bacana a parte de insolação nessa fachada, que é bom eu tentar de repente uma outra alternativa para essa fachada, para esse edifício, por conta da falta de insolação e onde que vai pegar o maior índice, né? Aqui ele também mostra em horas, que é bem bacana, e a insolação de fachadas. Outra ferramenta bem interessante que a gente consegue trabalhar, que eu vou voltar para o meu design. Outra ferramenta bem bacana é a parte de, acho que é um dos trunfos aqui do Forma, é a parte de design generativo. Então, digamos que eu tenha que montar uma proposta muito rápida ou que eu precise de alternativas mais amplas dessas minhas propostas. Eu consigo, por exemplo, fazer esses estudos de uma forma muito simplificada, aqui onde eu posso ver quais seriam as melhores alternativas de projeto para mim. Aqui eu peguei uma parte um pouco maior do terreno, então ele vai reconhecer essa parte. Eu tenho diversas alternativas onde eu posso também colocar as mesmas condições, né, de pisos, de altura de pé direito, de largura dos meus edifícios, né, quais são as alturas de cada área. Então aqui, por exemplo, eu subdividi os meus terrenos para eu poder setorizar e eu consegui fazer tudo numa área só. Então, todas essas possibilidades, ele vai respeitando os limites que eu impus ali dentro da ferramenta. Então, é uma ferramenta bem bacana que a gente consegue também utilizar aí para os estudos iniciais. Além da ferramenta de insolação que a gente viu ali, eu consigo também trabalhar com um potencial de luz natural, que é bem interessante. Consigo trabalhar, né, com o vento, consigo trabalhar com microclima também, que é bem bacana, né, nessa área, por exemplo, que é bastante adensada, é interessante que a gente saiba o impacto que o edifício está causando. Essa análise sonora, que também é bem interessante, né, tem áreas mais remotas, onde isso não vai ter um impacto tão grande, mas numa cidade como São Paulo, por exemplo, ou em grandes capitais, isso é bem interessante de saber, né. E a análise de energia solar também, de incidência, né, que é bem interessante, e de carbono, que está sendo cada vez mais discutida. Aqui, pessoal, eu consegui mostrar umas ferramentas de uma forma muito simples, muito fácil, e que podem, né, agregar um tempo absurdo no nosso workflow de desenvolvimento de cada projeto. O bacana é que eu consigo documentar essas possibilidades, né, tanto nas propostas, quanto aqui em posições de câmera. Então eu consigo, por exemplo, salvar esse posicionamento que eu estou aqui, ele vai automaticamente para o horário que a gente está fazendo isso, e se quiser também fazer o download de uma imagem, né, ou de um SVG, de um vetor, também é possível aqui. Tipos de visualizações, onde a gente consegue ter, por exemplo, uma previsão de topografia, a triangulação, né, e a visão de
de satélite também, que é bem interessante. Aqui a gente tem outras possibilidades também. O que é interessante para que a equipe trabalhe em conjunto dentro dessas propostas é ali também o que o Forma chama de board. Vamos carregar aqui. O que é esse board? É a documentação mais sem compromisso ali das propostas que eu estou desenvolvendo. Então, eu posso aqui falar das minhas propostas, mapear as minhas possibilidades, consigo muito livremente aqui fazer uma anotação, por exemplo, consigo trabalhar com ferramentas mais simplificadas que não exijam, né, tanto compromisso ali, as equipes consigam ver de uma forma bem simples. Deixa eu trazer aqui, de repente, uma imagem. Opa. Consigo trazer uma imagem, consigo mapear meus primeiros estudos. Colocar aqui meus comentários. Então, toda essa documentação, eu posso colocar ela aqui sem esse compromisso técnico, mas posteriormente transformar essas informações em algo mais técnico, né? Em dados ali dentro do Revit também, por exemplo. A princípio, essa primeira parte de ferramentas aqui que a gente tem no Forma, a gente consegue estudar esses estudos, essa parte de análises, e conforme a gente tem aí nossos assuntos, né, nossos desenvolvimentos aqui com os webinars da Bysoft, a gente vai mostrando e evoluindo essas ferramentas também, porque realmente é uma plataforma onde você consegue fazer muita coisa, muitos estudos, avançar muito com o projeto em pouco tempo. E qual que é o impacto que esse tempo pode causar dentro das empresas, né? Deixa eu voltar ali para a apresentação. Qual que é o impacto, principalmente ali no ROI das empresas, que a gente tem usando ferramentas como o Forma? A redução de semanas de desenvolvimento de projeto para poucas horas de estudo, né? Então, em questão dependendo da complexidade do projeto, em um dia você consegue prever ali algumas possibilidades, né? Então, menos retrabalho dentro do Revit, a aprovação mais rápida com clientes, por exemplo, simulações antecipadas, né, que reduzem ali o risco desde projeto até a obra, o ROI maior na etapa, né, então um projeto mais barato, que é bem interessante, a nível de empresa, né, não só no dia a dia ali do projetista. Os projetos mais competitivos, propostas comerciais mais sólidas, então você consegue fazer uma previsão de valor muito mais consolidada, as decisões mais seguras, menor custo oculto, que são aqueles que vão, conforme o projeto vai avançando, eles vão aparecendo e cada vez maiores, né? Então é uma possibilidade aí de diminuir esse custo. E mais inovação percebida não só internamente, mas também pelas entregas ali junto com o cliente. Então, dadas essas possibilidades, tanto dentro das
da plataforma, quanto dentro do Docs, de todo o sistema ali que a gente tem integrado da EC, a gente tem uma previsão de como que vai ser esse ciclo em 2026. Então, ele vai ser iniciado em nuvem, ele vai ser guiado por IA, ele vai ser validado por essas simulações, entregue em BIM cada vez mais e atualizado de forma contínua, né, conforme o workflow que a gente seguiu ali junto com o Forma. Então, o que a gente consegue perceber? Que o Forma, ele está integrando todo esse processo, facilitando todo esse processo e evoluindo de forma que existam essa aprendizagem mais rápida e também essas entregas de valor bem mais consolidadas e mais rápidas, né? Então, a questão que eu deixo aqui é que se o mercado vai para o design baseado em dados, onde a sua empresa quer estar em 2026? Né? Acho que é uma pergunta muito, muito válida, que vale a pena a reflexão e entender como que a sua empresa, os processos internos estão sendo desenvolvidos, quais são as perdas, quais são os custos que esse processo pode causar e a possibilidade de melhorar também o dia a dia dos projetistas dentro do fluxo de trabalho deles, né? Então, acho que era isso. Vou chamar a Eva novamente aqui para nossa conversa. Olá, me escuta? Ai, perfeito. Muito bom, Thay. E o Forma, né, além dele colaborar, ele participar ali do fluxo, né, de construção do projeto, elaboração, ele tem total integração, né, com Docs, com o Revit, e as propostas para os próximos anos, né, que ainda não estão totalmente divulgadas, elas vão seguir essa linha, né, de um ambiente bem consolidado, e quem já estiver navegando ali, utilizando muito bem o Forma, vai deslanchar. Como você falou, a gente está saindo da era dos silos, né, para de fato ter um trabalho unificado. Parabéns, gostei muito da apresentação. É importante lembrar que nossos clientes também, que todo ano tem um reajuste, né? A gente tem um reajuste ali da Autodesk, né? Ele é global. E para vocês aproveitarem a condição do preço velho, né? Do ano velho aqui de 2025, fale conosco, garanta o valor atual, mesmo para licenças que talvez já estão para vencer lá para março, a gente consegue antecipar, né? O vencimento continua sendo em março, mas vocês aproveitam o valor de agora. Então, manda uma mensagem, a gente está aqui para apoiar também, é importante falar isso para vocês. Se antecipem, né, ao reajuste anual. Não sei se tem alguma pergunta aqui, o Eliel pode sinalizar para a gente. Se alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta que gostaria. Eu vi uma aqui no chat. O Elias Brito trouxe assim: se ele nunca usou IA nos projetos, né? Antes de utilizar a forma, é difícil aprender? Por onde ele deveria começar? Como que é essa adaptação? Elias, como a gente, de repente, né, tem um tempo limitado ali de apresentação do Forma, a gente está indo por etapas até, né, Eva, para poder apresentar aí para vocês. Mas, de modo geral, é um ciclo de aprendizagem muito curto. Né? Então, você abre ali a ferramenta, nos primeiros momentos você já tem um auxílio de algumas possibilidades ali que a própria plataforma te dá, né? O que a gente chama de learning, que é um ciclo de aprendizagem. É bem bacana porque você consegue já iniciar com um estudo real, então, mesmo que você não tenha a IA no seu dia a dia, que você não trabalhe de uma forma mais aprofundada, ele traz ali com ferramentas muito simplificadas, com poucos cliques você já consegue resolver, e muito intuitiva também, né, que eu acho que é uma das
de deficiência de muitas plataformas aí que tem essa coisa de você chegar ali no ambiente, você não ter o direcionamento, né? Precisa estudar de forma muito aprofundada, e o Forma não. Ele tem ali com ícones, com possibilidades muito rápidas, você já consegue fazer os primeiros estudos. Perfeito. Deixa eu ver, vai aparecer mais uma pergunta aqui. O Forma tem algum recurso para as disciplinas de elétrica ou mecânica? Como utilizar ele fora arquitetura, Thay? Fora da arquitetura, né? Por enquanto, ele não está sendo tão explorado essa parte de mais disciplinas, né? Então, a questão inicial ali do Forma está sendo realmente uma previsão de projeto, onde, por exemplo, você pode fazer uma análise, dependendo do motivo ali, do propósito do projeto, né, você consegue fazer uma análise inicial, né, passar ali para o Revit, conseguir verificar como que vai ficar a parte elétrica, a parte mecânica, então uma previsão, de repente, para montar uma proposta comercial, já é bem bacana, você consegue analisar dentro do Revit, por exemplo, mas atualmente está sendo mais para a parte ali de AEC, e no próximo ano acho que mais para a parte de infraestrutura, né? Não tem nada tão aprofundado por enquanto. Perfeito. Ele fala mais em eficiência energética de calor, né? Sim, sim. Falou-se muito sobre retrabalho. Dá para perceber a diferença logo nos primeiros projetos, tá? Ou é a longo prazo? Como que eu percebo esse retrabalho utilizando Forma? Logo nos primeiros momentos ali que você tem dentro do Forma, você já percebe, né? Porque acredito que muitas empresas, muitos projetistas, arquitetos, engenheiros, enfim, os primeiros estudos muitas vezes são feitos ali dentro ou do SketchUp ou do AutoCAD, mas daí você não tem uma riqueza, uma possibilidade de realidade do que vai ser o projeto final tão ampla, né? Então, de repente, você está fazendo seus primeiros estudos ali dentro de um CAD e percebe que não, né? Quando você começa a ter mais informações de repente você recebeu sua topografia, você recebeu parte de legislação e tudo mais, de documentação, você percebe que não está dando para desenvolver da forma que você estava prevendo. E ali no Forma não, ali no Forma você já tem um contexto inicial, você já tem áreas, você já tem possibilidades, já sabe como que aquele edifício, por exemplo, vai se comportar naquele ambiente, então o nível de retrabalho diminui demais, então você consegue ter continuidade no projeto que você estava, nas primeiras ideias, na criatividade que você teve dentro da concepção dele. Perfeito. Existe algum indicador ou métrica para acompanhar esses ganhos de eficiências e ROI após a adoção da metodologia? Podia falar um pouquinho como funciona, Thay? Sim, sim. A gente consegue fazer essa projeção, porque a gente consegue exportar esses dados de dentro do Forma, né? Eu mostrei ali muito rapidamente como que a gente consegue fazer essa exportação, mas esses dados têm a possibilidade de ir por exemplo, para um Excel, de fazer esse acompanhamento de versões de proposta, né? Também fazer a exportação dessas análises energéticas que a gente tem, por exemplo, se eu faço uma análise energética inicial de insolação, por exemplo, né? Então a gente consegue, ou mesmo de iluminação, a gente consegue fazer uma previsão ali. Com essa previsão, a gente consegue diminuir a quantidade no sistema de climatização, por exemplo. Então, eu vou gastar menos com o meu edifício do que não havendo essa previsão, né? Enquanto ao acompanhamento da evolução desse projeto, a gente consegue também ter todo o histórico ali atrelado ao Docs, por exemplo, e gerar dados mais aprofundados de como que foi concebido, como que foi feito esse projeto. Então, são
N possibilidades de ver esses avanços, né, e ver as consequências dessa implementação dentro do ROI, como dentro do tempo, né, a equipe. Perfeito. Tem alguma ferramenta que é possível integrar com Plant 3D? Plant 3D. Eu vou precisar dar uma pesquisada para responder melhor essa pergunta, mas eu consigo, Lucas, te responder em breve por e-mail, porque eu realmente não tenho uma resposta mais consolidada sobre isso. Com Plant 3D, mas a IC, no geral, ela se comunica muito bem, né? Eu sei que o Plant, ali tem alguns fluxos que a gente utiliza com Revit, alguns com Inventor, mas daí depende do uso um pouquinho também, né? A gente pode responder por e-mail e pedir mais informação, se seria de fato para trabalhar com forma, com IA, ou se a gente está falando de ferramentas, no geral, de modelagem. Daí a gente responde por e-mail e pergunta também algumas dessas dúvidas. O Forma consegue atender, facilitar de alguma forma a etapa do projeto executivo? Com certeza, com certeza. Ele vai te dar uma visibilidade de projeto final muito antecipada do que né, nos fluxos atuais, digamos assim, eles conseguem dar. Então, a partir do momento que você tem uma consolidação ali das suas ideias, dos seus desenvolvimentos, você consegue passar essas informações para o Revit e dar continuidade a um projeto executivo. Então, a partir do momento que você tem uma riqueza inicial de dados e você dá essa continuidade dentro do Revit, existe uma previsão muito, muito grande, muito assertiva para o projeto executivo. Ótimo, perfeito. Temos mais alguma pergunta? No início mencionou sobre incluir a equipe com níveis de acesso. Tem limitação de usuários? Como funciona esse licenciamento, Thay? Certo. Para você incluir essas pessoas, né, dentro do Forma, basta que eles estejam dentro do projeto do Docs, né? Então, digamos que você está ali dentro do Docs, abriu um projeto novo e daí você tem esses convites para o projeto, né? Então, você consegue incluir esses usuários dentro da sua equipe para tomar essas decisões, independente do nível de acesso que tem ali, né? Ou como membro, para qualquer outra função dentro do Docs, ou como administrador, caso seja uma parte mais de gerenciamento. Perfeito. Seria a gente falar assim, não tem um limite total, né? Pode ser quantos desejar, mas cada um tem que ter um assento ali, né? No Docs, uma licença do Docs, do Forma, né? Uma IC, trabalhar com ou só com o pacote Docs, daí tem algumas opções. Conseguimos integrar essas ferramentas com linguagem Python ou algo do tipo? Como funciona essa integração, automatização com linguagem de programação? Certo. Uma das integrações que a gente viu ali das extensões é com o Dynamo, né? Então, o Dynamo, eu não vou saber exatamente, mas nos últimos anos ele está tendo a possibilidade de você desenvolver as rotinas ali com Python, né? Então, existe possibilidade sim da gente integrar essas ferramentas, tanto ali na parte de desenvolvimento e modelagem, quanto também na parte de design generativo ali, que o Dynamo, por exemplo, pode trabalhar. Ótimo. Alguém tem mais alguma pergunta? Eu acho que aqui do Hub eram essas. São essas, né? Isso.
São essas as perguntas. Muito obrigada, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou deixar aqui no chat o meu e-mail também, vou deixar o meu contato de WhatsApp, caso alguém tenha alguma dúvida adicional também, ou queira, né, falar sobre licenciamento, serviço, apoio da Bysoft com algum projeto. Eu vou deixar aqui os contatos, vocês podem contar com o nosso apoio. E depois a gente compartilha com vocês as próximas novidades, né? Participem, eu estou escrevendo aqui no chat, mas participem dos próximos webinars dessa série também. A gente vai falar ali sobre colaboração em nuvem, falaremos ainda também sobre os fluxos colaborativos, serviços, BIM. Então a gente vai sempre trazendo novidades, fiquem de olho, se inscrevam, coloca ali como confiável o e-mail da Bysoft, a gente sempre traz conteúdo aqui para vocês e novidade. E desde já eu agradeço muito a participação de todos.